Nós vamos, irmãos, abrir mais uma vez a palavra do Senhor nosso Deus, na carta de Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Leremos a partir do verso 11. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11, irmãos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que Deus, irmãos, nos abençoe e, dilatando o nosso coração, aplique a Ele a bendita palavra que nós acabamos de ler. Ao contrário, irmãos, do que os judaizantes estavam espalhando, e judaizantes, eu preciso só aqui fazer uma recapitulação, eram aqueles que se diziam convertidos a Cristo, mas que afirmavam que para ser salvo, o gentio primeiro precisa se tornar judeu e depois, então, se tornaria um cristão recebendo a Cristo. E quando eles afirmam isso, eles tinham três coisas em mente: que além de receber a Cristo, os homens precisavam observar os costumes da lei de Moisés, ou seja, serem circuncidados, fazer uma dieta que os irmãos conhecem e sabem, né? Que proibia a comida de determinados animais, de determinados peixes e répteis, não é? E também a observância de dias especiais, principalmente o sábado. Então, esses cristãos, ou que se diziam irmãos, estavam pervertendo não só o evangelho, como o apóstolo Paulo fala aqui no primeiro capítulo, mas perturbando a igreja de Jesus com essas colocações. E também insinuavam que o apóstolo Paulo, ele defendia uma vida de braços dados com o pecado, porque ele dizia que eu e você, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não era fruto da observação da lei e nem dos esforços humanos,
mas uma providência do amor de Deus para as nossas vidas. E como nós já lemos lá em Romanos, o apóstolo Paulo também vai dizer àquela igreja, de modo nenhum, não é? A mensagem do Evangelho nunca deveria ser entendida como uma permissão para viver no pecado, como eles estavam insinuando que o apóstolo Paulo ensinava. Longe disso. Quem afirmava tal disparate nunca entendeu o que é o Evangelho, ou de maneira deliberada procurava então deturpá-lo e pervertê-lo, como eu disse que já denunciava o apóstolo Paulo. E depois de expor a maneira pelo qual o homem é colocado no relacionamento correto com Deus, uma vez sendo justificado pela fé, ele recebe da parte de Deus uma nova disposição de vida. E é sobre isso que o apóstolo passa a discorrer, principalmente, irmãos, a partir aqui do versículo de número 18. Então, nós não só somos justificados pela justificação que o Evangelho nos oferece, mas algo maravilhoso acontece quando isso alcança o nosso coração e a nossa vida. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, lendo aqui esses versos de Gálatas capítulo 2, a partir do verso 18, 19, 20 e 21. Primeira coisa que nós, olhando para esse texto, aprendemos, meus irmãos, é que essa nova disposição que nós recebemos quando somos justificados pela fé em Cristo, não é? É que ela vai despertar ou vai produzir em nosso coração um desejo novo, um desejo diferente, um desejo de agora viver para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Porquanto eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, longe do que estavam insinuando, agora, uma vez que eu e você, ou que o homem é alcançado pela justificação que o Evangelho oferece, uma nova disposição passa a existir no nosso coração, que gera no mesmo o desejo de viver para Deus. Ou seja, em outras palavras, a partir do momento que sou alcançado pela mensagem do Evangelho, uma nova disposição de vida toma conta do meu coração. E isso implica nessa decisão de viver para Deus. Agora, eu quero, Senhor, não é? Viver para o Senhor. Agora eu quero consagrar a minha vida a Ti. Agora eu quero procurar andar na Tua presença. Quando Cristo alcançou a vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, aconteceu uma revolução profunda, uma reviravolta grande na sua vida. Ela deixou de ser controlada pela lei, pois Paulo entendeu que a sua obstinação em ser justificada pela observância da lei não só era inútil, como também incapaz de apresentar o homem aprovado diante de Deus. Porque por obras da lei, ninguém será justificado. Por obras da lei, pelo esforço do homem, pela nossa própria natureza, irmãos, nós não conseguimos. Mas a partir do momento que a graça de Deus nos alcança, não é? Nesse instante em que o homem recebe o favor de Deus, os seus olhos são abertos e ele corajosamente rompe com a lei como tábua de salvação. Então, eu entendo, como Paulo entendia, que a partir do momento que essa graça me alcança, a partir do momento que Deus me declara justo e me coloca num novo relacionamento com Ele, num relacionamento correto e aprovado, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Abraão, que são os exemplos que vão ser ainda citados por eles aqui, irmãos, nós passamos a ter no coração um desejo e uma vontade diferente, que é de viver para Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, não é? Agora, eu não tenho mais aquela preocupação, porque agora existe um novo princípio reinando na minha vida e no meu coração. E ao romper com a lei, não é? Rasgar a lei, Paulo, meus irmãos, não fez isso para viver no pecado, mas para ir justamente na direção oposta, para ir justamente ao encontro daquilo que foi sempre o anseio do seu coração, que era agradar a Deus, que era viver para Deus. E por isso ele diz, a fim de viver
para Deus. Essa nova vida a ser vivida estaria agora debaixo do controle de Deus. Essa nova vida seria marcada pela presença do Senhor, do seu Santo Espírito no nosso coração. E isso também não significa, irmãos, que nós estamos falando que a vida do apóstolo Paulo, a partir desse momento, passou a ser uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Como a nossa vida não é perfeita, como a nossa vida não é sem pecado. Conforme ele mesmo haveria de afirmar um pouco mais adiante, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 a 14, ele diria assim: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Não é? Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Então, meus irmãos, essa nova disposição é que vai marcar agora o meu coração, o seu coração. Se de fato você entendeu e se de fato você creu que em Cristo você tem o que precisa para ser colocado no novo relacionamento com Deus. Um certo pastor compartilhava uma experiência que ele viveu lá no interior do sertão brasileiro, quando visitando a casa de um homem muito simples, não é? O encontrou deitado em uma rede. E depois de conversar um pouco a respeito do Evangelho, não é? Aquele homem, antes que o pastor dele se despedisse, o abraçou e disse para ele assim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu pudesse, eu não queria. Mas se eu quisesse, eu não podia. O pastor teve que coçar a cabeça e disse: o que é que esse caboclo quer dizer? O que ele estava dizendo é que quando ele foi encontrado pelo amor de Cristo, mesmo se ele quisesse, ele não podia mais abandonar esse amor, porque esse amor o agarrava, esse amor o sustentava. Mas se ele pudesse, ele diz: eu não quero. Se eu pudesse desistir, eu não quero, porque agora o meu desejo é viver para Deus. O meu viver agora é promover a glória do Senhor na minha vida. Agora, irmãos, como é que isso acontece? Como é que nós podemos transformar essa nova disposição de viver para Deus numa realidade? Se a lei não nos ajuda, pelo contrário, não é? A lei sempre aponta para nós, dizendo assim: olha, você não consegue, né? Isso é muito maior do que você. E ela está certa. Como é que nós podemos então viver para Deus? E o apóstolo vai compartilhar a sua experiência e vai dizer como isso é possível. Porque se você continuar lendo o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala assim: porque agora já não sou eu quem vive, mas o que acontece? Cristo vive em mim. É assim, meus irmãos, que nós somos capacitados a viver essa nova vida, porque Cristo passa a habitar o nosso coração, Cristo passa a viver em nós e passa a reproduzir em nós a sua vida. Por isso que, mais adiante, Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizendo assim: olha, Cristo em vós é a esperança da glória. E aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la, mais e mais. E é por isso que nós podemos entender um pouco melhor aquela oração que João Batista um dia fez, quando estava diante da presença do Senhor. João Batista tinha na sua mente, no seu coração, claro, que ele estava diante do Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E Jesus se apresenta para ser batizado por ele e diz: Senhor, eu é que devo ser batizado por ti, e o Senhor vem para que eu o batize. Ele entendia a grandeza do homem que estava à sua frente, que na verdade mais do que o homem era o próprio Deus encarnado, como João mesmo declara. E por isso que João Batista, não tendo a mínima pretensão de estar em evidência, de ser o cara, de ser o bom, dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. É a partir do momento, meus irmãos, que Cristo passa pelo seu Santo Espírito, e Paulo vai dizer mais sobre isso no capítulo 3, e nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais adiante com vocês, não é? É que então eu e você somos capacitados a viver essa nova vida
que em Cristo nós recebemos, não é? Que a justificação nos oferece. Essa nova disposição só se torna uma realidade porque nós temos um amigo que habita em nós pelo seu Espírito Santo e que nos habilita, que vai nos qualificar, que nos vai permitir desenvolver a nossa salvação e essa nova vida. É o que Paulo está dizendo, é o que ele está mostrando aqui no texto que nós acabamos de ler com a igreja. Olha aí para o verso 20. Você pode ler comigo? Gálatas 2:20. Logo, ou seja, irmãos, a lei, além de não ser capaz de colocar o homem numa relação correta com Deus, ou seja, de justificá-lo perante Deus, também não é capaz de habilitá-lo a viver para Deus. É só em Cristo e com Cristo que nós podemos, meus irmãos, viver para Deus, viver uma vida inteiramente nova e diferente. É só Ele que, fazendo morada em nós, pela sua graça e poder, nos habilita e capacita para que a nossa vida se alinhe à vontade de Deus e promova a sua glória. Quando o profeta Isaías, prevendo esse grande e glorioso dia, que Deus visitaria a terra, que Deus viria ao mundo, ele então diz assim, e um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. E fala, o seu nome será Conselheiro, Deus Pai, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E se você continuar lendo o texto, você vai encontrar as seguintes palavras: para que ele aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Então, queridos, é a partir do momento que Jesus Cristo vive ou passa a viver em mim e que o seu governo se estabelece e aumenta na nossa vida, é que nós podemos desfrutar dessa paz maravilhosa que é fruto da sua presença no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele já havia dito no verso anterior que ele estava crucificado com Cristo, não é? Ou seja, ele havia tomado uma decisão que o melhor lugar para deixar o seu eu, o melhor lugar para deixar o seu velho homem era na cruz. Presta atenção nisso. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, ou o velho homem, ou a carne, que são os termos que são usados como sinônimos na Bíblia para descrever a natureza caída e pecaminosa que nós herdamos de Adão, não é? Ela vai permanentemente resistir e lutar contra aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu quero evitar é o que eu me vejo praticando. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Ou seja, é a partir do momento que Jesus passa a viver a sua vida em nós e que Ele aumenta o seu governo, é que nós então podemos desfrutar, meus irmãos, de uma vida que se agrada, que se alinhe, não é? Com a vontade de Deus e que tem no coração o desejo de agradar o nosso Senhor. Sabe, por mim mesmo nós não conseguimos, por mim mesmo nós não vamos conseguir, não é? Você precisa entender isso. É a partir do momento que você entrega, que você coloca em Cristo e no poder do seu Santo Espírito toda a sua esperança, é que você passa então a viver e a encontrar forças para vencer e subjugar na sua vida, na nossa vida, o pecado. Por nós mesmos, irmãos, é impossível amar como Cristo amou e do jeito que Ele quer que a gente ame, não é? Resistir ao mal e fugir dele. Não conseguimos por nós mesmos, somente com a bênção da sua presença, não é? Com a sua companhia,
que nós conseguimos. Eu já contei aqui há muito tempo uma história de que visitaria determinada cidade do interior um exímio pianista. E naquela cidade tinha uma mãe que desejava muito que os seus filhos aprendesse música, tocasse piano e seguisse essa carreira. E ela diz: olha, sem dúvida essa é uma grande oportunidade para que ele possa se inspirar. E resolveu então ir naquele concerto que aquele pianista ia ali fazer na cidade. Mas acontece que a concorrência era grande, não é? Então, para conseguir um lugar, não só de maneira antecipada, mas também chegar no local horas antes, para pegar um bom lugar e poder participar, ouvir aquela apresentação. Agora, criança, você sabe, né? 5 minutos, não é? É o tempo que a gente consegue mantê-lo focado. Agora imagina chegar 3 horas antes, né? Aquele comichão começa a correr, não é? E quem segura? É só vocês prestarem atenção na Manu, né? Venceu o prazo de validade, não tem jeito. O culto não é curto, é comprido. Como é que faz? E aquele menino começou a ficar inquieto. Aquele menino começou a levantar, começou: mãe, quero água. Bebi água. Mãe, quero ir no banheiro, né? Mãe, estou com sede outra vez. E quando aquela mãe já exausta, não é? Distrai-se um pouco, leva o maior susto quando ela vê que o seu filho está lá na frente, sentado ao piano, que o grande pianista iria executar. Ela: meu Deus, como eu faço agora, que vergonha. E aquele menino começa a tocar o bife, piririm pam pam, piririm pam pam, pam pam pam, pam pam pam, né? É a única coisa que eu sei mais ou menos no piano, né? Piririm pam pam. E então lá o pessoal da segurança, né, já começa a ficar inquieto: quem é mãe desse menino? Meu Deus do céu, como é que pode trazer uma criança num lugar desse e não se comportar? E um alvoroço, e o pianista começa a perceber que algo não está certo lá, não é, no palco. E ele veste o seu fraque mais do que rápido e chega, aquele menino está brincando no piano, e ele diz no ouvido do menino: não continua, não para não, continua. E ele começa a improvisar em cima do bife, né, daquela musiquinha mais simples que aquela criança estava tocando. Ele coloca as suas mãos e começa a improvisar. E aquela plateia vai então se aquietando, vai se aconchegando, vai ficando em silêncio, e a admiração, o entusiasmo toma conta de cada coração presente naquela plateia. Sabe, queridos, Jesus sabe que eu e você, mal e mal, conseguimos tocar o bife, mas Ele se coloca ao nosso lado. Ele se coloca com as suas mãos ao nosso redor e diz assim: pastor ciência, pica fumo, né? Cabra safado, não para não, continua, não desista, siga em frente, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Você, querida, nós não estamos sozinhos. O nosso Deus promete estar conosco, e mais do que isso, promete fazer morada em nós. Agora nós somos a habitação de Deus, que vem nos habilitar para viver uma vida que agrada ao seu nome. É por isso que Paulo diz: eu não só estou crucificado com Cristo, mas agora Ele vive em mim. É por isso que nós lemos lá em Romanos que não só morremos a morte de Cristo, mas nós também ressuscitamos com a sua vida, né? Ou estamos unidos com Ele na ressurreição. Para quê? Para que nós possamos experimentar uma vida nova, uma vida diferente. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, quem fala que agora foi justificado pela fé e que isso é uma obra exclusiva da graça de Deus para o coração do homem, e que agora esse homem pode viver no pecado, está redondamente enganado e não conheceu aquilo que Deus está revelando e nos mostrando na sua palavra. Não teve um encontro verdadeiro com Cristo, porque aquele que vem a Cristo entende que o melhor lugar para deixar o seu eu, para que ele não tenha o domínio, não assuma o controle de sua vida, é na cruz, junto com Cristo, para que a vida de Cristo
se manifeste agora no nosso coração, na nossa vida, e a gente possa viver uma vida que agrada o coração de Deus, que promova a sua glória, não é? Irmãos, eu estava comentando com um amigo nosso, irmão na fé, diz, olha, eu quero que você tenha a oportunidade de conhecer um pastor amigo nosso. E eu estava me referindo ao reverendo Hildo dos Anjos, da Missão Vida. Eu já falei para vocês, quando eu ouço, ou quando eu estou na presença dele, eu me sinto como João Batista, não sou digno de desatar-lhe a sandália, porque aquele homem, ele expressa na sua vida quem é Jesus. E lembra quando um dos cooperadores da Missão Vida esteve conosco há muitos anos atrás, estava contando para nós uma história. O pastor Hildo estava voltando lá de Machado, aquela região de Minas Gerais, onde tem bastante café, uma região montanhosa, alta, e ele estava voltando para casa de madrugada, não é? E estava muita neblina, estava um frio muito intenso, não é? E eles estavam retornando para casa, quando de repente viram um vulto ali à margem, na pista, na rodovia, e ele disse para o motorista: pare o carro, dá uma rezinha, não é? E ele desceu do carro, estava lá um senhor de idade, todo molhado pelo orvalho, não é? Dizendo, ali, tremendo de frio. Ele diz: meu amigo, o que o senhor faz aqui uma hora dessa? Ele diz: não, senhor, é que a minha filha mora aqui num sítio que passa aqui nessa estrada, lá no final dessa estrada. Mas quando eu cheguei aqui ontem, o ônibus, o único, né, já tinha passado, e eu tive que passar a noite toda aqui. Assim, mas e agora? Ele diz: não, agora de manhã tem outro. Reverendo Hildo tirou o seu casaco novo, havia acabado de ganhar. Diz: então tá bom, fica aqui com esse casaco. E o revestiu com aquela peça de roupa. E disse: o senhor precisa mais de alguma coisa? Que eu possa ajudá-lo? Ele diz: não, muito obrigado. Ele diz: então fique com Deus. E quando ele ia saindo, ele diz: moço, o senhor pode me responder uma coisa? Ele diz: mas o que foi? Ele diz: o Senhor é Jesus? O Senhor é Jesus? Sim, meus irmãos, nós só podemos fazer diferença quando esse Cristo redivivo e ressurreto vive no nosso coração, que transforma a nossa vida e coloca em nós novos desejos, coloca em nós uma nova aspiração, coloca em nós uma nova vontade de agora viver para a glória do nosso Criador, aquele que nos fez e aquele que nos comprou com o seu sangue naquela cruz do Calvário. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quem fala que a justificação pela fé é algo que abre as portas para o cristão ou para o crente pecar, não conhece a Cristo e nem sabe o que de fato significa essa doutrina maravilhosa, que é a base do Evangelho da Graça. Porque quando nós somos justificados ou declarados por Deus justos e colocados numa relação correta com Ele, Ele também nos dá e nos concede essa nova disposição para viver para Ele. E eu preciso terminar, irmãos, ainda afirmando e ainda destacando para você que essa nova vida, ela é vivida pela fé e ela é patrocinada pela graça do Senhor. Paulo afirma no verso 20 que esse viver que agora ele tinha na carne, ele vivia pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por ele. Verso 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo, meus irmãos, que essa nova vida é uma vida de fé, é uma vida vivida por fé, deixando clara a maneira apresentada no Evangelho, pelo qual o homem não só se aproxima de Deus, como com Ele pode se relacionar. Mais tarde, escrevendo aos Hebreus, o autor dessa epístola confirmaria aquilo que Paulo está mostrando aos crentes da Galácia, ou seja, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque
Conforme diz o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 6, todo aquele que se aproxima de Deus tem, primeiro, crer que Ele existe. Segundo, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você que nessa noite teve a oportunidade de estar conosco, que se colocou aqui nesse altar, dizendo assim que crê que com Deus você pode vencer toda a sua luta. Saiba que é isso que as Escrituras declaram, que Ele é galardoador daqueles que colocam a sua confiança nele. Ou seja, Ele recompensa, Ele retribui, Ele dispensa o seu favor e a sua graça. Ou, conforme, meus irmãos, nós temos ouvido e visto o reverendo Felipe pregar aqui em Abacuque, não é? E qual que é a grande mensagem de Abacuque? A grande mensagem de Abacuque é: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Você vai ver que aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai usar não só a experiência dos Gálatas, mas também citar a experiência de Abraão. E nós estamos falando isso hoje pela manhã, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, não é? Olha para o pai da fé, olha para o crente Abraão. Deus chama aquele homem que tinha uma vida muito tranquila. Deus chama Abraão, um homem que na sua terra, lá em Ur dos Caldeus, tinha assim uma vida estabilizada, sabe? Uma zona de conforto muito favorável. Tinha servos e servas, mas Deus o chama e diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, loucura, porque diz lá Gênesis capítulo 12 que Abraão partiu sem saber para onde ia. Já pensou chegar em casa? Bem, arruma as malas, estamos mudando, para onde? Não sei. Você é louco. Você acha que eu vou deixar aqui, assim, do nada, a minha casa, minhas vizinhas, minhas plantas? Neca de Catibiriba, não vou não. Vai sozinho. Não, mas é para a gente ir junto. Não vou. E aquele homem saiu, pegou a sua esposa, não é? Pegou os seus servos, os seus bens, e foi por uma terra que não conhecia. E Deus falou assim para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então fica firme. E disse o texto lá que partiu, pois, Abraão para a terra que o Senhor mostrou, e lá chegou. Partiu e chegou. Muito tempo depois, Deus volta a conversar com Abraão. E diz: Abraão, tudo bem, querido? Diz: tudo, não é? Foi maravilhosa essa vitória aí, hein, que você teve, um monte de despojo, hein? Olha, eu quero te dizer que toda essa terra eu vou te dar. Diz: Senhor, o Senhor já falou isso, mas não sei não, hein? Sabe por quê? O Senhor me falou isso já faz 10 anos. E é verdade, eu tenho muitos bens, mas que me adianta? O herdeiro da minha casa é o meu servo Eliezer, o Damasceno. Agora ele está na central, o meu filho, né? E o Senhor disse para ele assim: Abraão, sai da tua tenda, vem cá, olha para o céu. Está vendo essas estrelas, Abraão? Você pode contá-las? Porque eu te afirmo que assim será a tua descendência. E sabe o que diz Gênesis 15, verso 6? Abraão creu na pregação que Deus lhe fez, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, meus queridos, essa nova vida, ela só pode ser vivida por fé. Porque aos olhos dos seus amigos, quem sabe, isso vai ser uma loucura. Eles vão dizer assim para você: você virou crente? Virou?
É isso, queridos, porque é uma loucura. De tantas oportunidades que a vida nos oferece, de tantos prazeres que esse mundo aí nos proporciona. Virou beata. Só quer saber de igreja. Não gosta mais de farra. Perdeu a graça. Não quero mais ser amigo dele, não. Pois é. Essa nova vida, ela é vivida pela fé. Porque eu creio que Deus existe. E que Ele é galardoador. Mais do que isso, eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, irmãos, o melhor está por vir. O melhor está para acontecer ainda. E essa nova vida agora, nós só vivemos pela fé, pela confiança. E esta fé não é qualquer fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, pasmem. Creem e tremem. Essa fé é a fé evangélica. Ou seja, é a fé dos evangelhos. É a fé que me leva a receber a Cristo como Ele é apresentado nas Escrituras. Não o Cristo da minha imaginação, é o Cristo da Bíblia. E essa é a única fé que pode nos salvar. Essa é a única fé que pode nos colocar numa relação nova com Deus, numa vida aprovada diante dos seus olhos. Quando eu recebo como Ele é apresentado nos Evangelhos. E sabe o que o apóstolo Paulo fala para a gente concluir? Verso 21, que é o último versículo. Não anulo o quê? A graça de Deus. Não anulo. Pois se a justiça é pela lei, Deus cometeu um grande equívoco. Por quê? Porque segue-se que Cristo morreu em vão. Então, eu não anulo, viu, Dirceu, a graça de Deus. Se eu sou salvo, se você é salvo, não é porque você é bonzinho, porque a gente sabe quem você é. Mas melhor, a Cida sabe, né? A gente sabe mais ou menos, né? Mas ela de vez em quando conta, sabe? Ela vai lá, mas não fica triste. Sabe por quê, Dirceu? Eu não fico triste, porque não é pelo meu desempenho. Não é porque eu sou bonzinho. Vocês acham? Não converse muito com a Leia, não, porque vocês vão ficar decepcionados, não é? É por causa da graça de Deus. Favor não merecido. Que nós somos colocados nesse novo relacionamento. Agora, qual que é a minha resposta? A minha resposta, pela fé, é uma resposta de amor. Aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é porque eu sou obrigado. Não é porque, se eu não fizer isso eu estou perdido. Não, é porque eu faço isso. Porque Ele é digno. Ele merece. Porque Ele deve ser glorificado. Porque a resposta que Ele espera, a única, é do meu amor. Porque quando nós fomos criados, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não só porque nos queria alguém que pudesse amar, mas porque queria alguém que correspondesse a esse amor. Então a melhor resposta que eu dou e que você dá ao Senhor é quando em amor nós oferecemos o nosso coração ao Senhor e dizemos a Ele: Senhor, reina em mim, governa a minha vida.